Em uma pequena vila no coração do Mato Grosso, cercada por vastos campos de soja que se estendiam até o horizonte e o rio caudaloso que cortava a paisagem como uma veia pulsante de vida, vivia uma comunidade simples e trabalhadora. O ar era sempre úmido, carregado do cheiro doce da terra molhada após as chuvas tropicais que caíam com fúria imprevisível, e as noites ecoavam com o canto incessante dos grilos, misturado ao murmúrio distante das águas correntes. As casas de madeira rústica, com telhados de palha ou zinco enferrujado, se espalhavam ao longo de estradas de terra vermelha que ficavam lamacentas na estação chuvosa. Os moradores levavam vidas modestas. Plantavam soja e milho nos campos férteis, pescavam no rio para complementar a mesa e se reuniam nas festas juninas para dançar forró sob as estrelas brilhantes, com fogueira, mas por trás dessa tranquilidade aparente, segredos fervilhavam, como o calor que subia do solo quente durante o dia, e desejos proibidos podiam surgir de repente como uma tempestade repentina. João era um homem de 40 anos, conhecido por todos como o melhor pescador da vila. Alto e magro, com ombros largos moldados por anos de esforço puxando redes pesadas do rio, sua pele era bronzeada pelo sol inclemente que batia sem piedade nas águas. Suas mãos eram calejadas, cheias de cicatrizes de anzóis e cordas ásperas, mas havia uma delicadeza nelas quando manipulava as linhas finas. Ele vivia sozinho em uma cabana simples à beira do rio, uma estrutura de madeira com piso de terra batida e uma rede pendurada no canto, onde passava as noites solitárias. Seus olhos castanhos carregavam uma tristeza profunda, uma sombra que não desaparecia desde que perdera a esposa. Ela havia sido o centro de sua vida, uma mulher alegre que enchia a cabana de risos, mas a doença a levou rápido, deixando João com um vazio que o trabalho no rio mal conseguia preencher. João, você precisa arrumar alguém para dividir essa solidão, homem, diziam os amigos na venda do seu Zé, o ponto de encontro da vila onde se bebia cachaça e se contavam histórias exageradas. Mas ele apenas sorria de forma distante, balançava a cabeça e respondia com um "quem sabe um dia", antes de mergulhar de novo na rotina previsível. Acordar antes do amanhecer, quando o céu ainda era um manto escuro salpicado de estrelas, lançar as redes no rio turvo e vender o peixe fresco no mercadinho local, onde as mulheres barganhavam preços com vozes altas e risadas contagiantes. No fundo do peito, porém, João ansiava por algo mais, um toque quente que aquecesse sua alma gelada, um olhar que o fizesse sentir vivo novamente. Uma tarde quente e abafada, enquanto o sol pintava o rio de tons dourados e reflexos dançantes, João remava seu barco pequeno pela margem, o suor escorrendo pelo peito largo e colando a camisa velha e desbotada à pele morena. O ar estava pesado, com o zumbido de insetos voando baixo sobre a água e o cheiro de peixe fresco misturado ao da vegetação úmida. Ele procurava um bom ponto para pescar, onde as correntezas eram mais calmas e os peixes se reuniam em cardumes generosos. Foi ali, entre as árvores pendentes com raízes expostas como dedos retorcidos, que ele a viu pela primeira vez. Maria, de 35 anos, esposa de Pedro, o fazendeiro rude e temido da vila. Maria era uma visão de beleza natural e selvagem, com curvas generosas que se destacavam sob o vestido florido simples, justo o suficiente para acentuar a plenitude de seus seios fartos e a cintura marcada. Sua pele era morena clara, suave como seda sob o sol, brilhando com um leve suor que a fazia parecer ainda mais viva. Os cabelos negros ondulados caíam até a cintura, balançando ao ritmo de seus movimentos, e os lábios carnudos pareciam sempre prontos para um sorriso secreto, cheio de mistério. Seus olhos, grandes e expressivos, carregavam uma mistura de tristeza e fogo, como se escondessem desejos profundos por trás da rotina diária. Naquele momento, Maria estava lavando roupas na beira do rio, agachada com a saia enrolada até as coxas para não molhar, revelando pernas firmes e torneadas, com músculos definidos pelo trabalho constante nos campos. Seus seios se moviam ritmicamente enquanto ela esfregava as peças na água,
o decote do vestido abrindo ligeiramente e mostrando a pele macia e úmida. Todo o vilarejo comentava sobre sua beleza, sussurrando nos cantos da igreja ou na venda. Maria é uma flor no meio do mato, mas Pedro era um homem bruto de 42 anos com corpo atarracado e mãos pesadas, que passava os dias supervisionando os trabalhadores na fazenda de soja e as noites bebendo cachaça até cair no sono pesado, ignorando a esposa que dormia sozinha na cama larga. O casamento deles havia sido arranjado por famílias, uma união prática para unir terras, mas sem faísca de paixão. Maria suportava em silêncio, cozinhando, limpando e ajudando nos campos. Mas suas noites eram solitárias, o corpo ansiando por um carinho que nunca vinha, deixando-a com um vazio que crescia como uma sombra. Enquanto João observava, hipnotizado pelas formas dela, os seios arredondados pressionando o tecido fino, as coxas expostas brilhando com gotas d'água. Maria ergueu os olhos e encontrou os dele. Um choque elétrico pareceu percorrer o ar úmido. Boa tarde, seu João. Pescaria boa hoje? Perguntou ela com uma voz suave e melodiosa. João sentiu um calor subir pelo corpo, um formigamento que não sentia há anos. Seus olhos demorando mais do que o necessário nas curvas generosas dela, traçando mentalmente a linha do decote até a barriga lisa e as nádegas firmes que se insinuavam quando ela se movia. Podia ser melhor, Dona Maria, mas vendo você aí, trabalhando com tanta graça, o dia já melhorou bastante, respondeu ele, surpreso com sua própria ousadia, a voz rouca pelo desejo repentino. Ela riu, um som melodioso e leve que ecoou pelo rio, inclinando-se para a frente para pegar outra peça de roupa, o que fez o decote se abrir mais, revelando a pele macia e o vale entre os seios. Cuidado com o que diz, seu João. Meu marido não gosta de gracejos com a mulher dele, murmurou ela, mas seus olhos diziam o contrário, brilhando com um convite sutil, uma faísca de malícia que fez o coração de João acelerar. Ele ancorou o barco na margem próxima, saindo com passos firmes. Precisa de ajuda com isso? Essas cestas parecem pesadas, ofereceu, aproximando-se o suficiente para sentir o perfume natural dela. Uma mistura de sabão caseiro, terra úmida e algo mais primal, como o calor de um corpo feminino. Maria hesitou por um segundo, mas assentiu, passando-lhe uma cesta cheia de roupas molhadas. Seus dedos se tocaram brevemente e João sentiu a suavidade da pele dela, imaginando como seria explorar mais daqueles contornos, traçar com as mãos os seios pesados, descer pela cintura até as coxas grossas. Você é forte, seu João. Mãos assim devem ser boas para muitas coisas além de pescar, sussurrou ela, os olhos baixos mas cheios de uma ousadia que contrastava com sua postura recatada. João engoliu em seco, o corpo reagindo ao perfume dela, a proximidade que fazia seu pulso disparar. Se precisar de ajuda em qualquer coisa, é só chamar Dona Maria. Eu tô sempre por aqui no Rio, rebateu ele. Os encontros começaram assim, casuais no início, mas carregados de uma tensão palpável que crescia a cada dia. João passava pelo rio mais vezes do que o necessário, ancorando o barco perto de onde Maria lavava roupas ou colhia frutas das árvores próximas, as mangueiras carregadas de frutos suculentos. Cada conversa era um jogo sutil de olhares que se prolongavam, toques acidentais que enviavam arrepios pela espinha de ambos. Uma vez, enquanto ajudava Maria a carregar uma cesta pesada de mangas maduras, sua mão roçou a dela de propósito, e ele sentiu a maciez da pele, o calor emanando do corpo dela, imaginando como seria pressionar-se contra aquelas curvas, sentir os seios fartos contra o peito, as coxas envolvendo-o. Você tem mãos delicadas para uma mulher que trabalha tanto, comentou ele, a voz baixa e rouca. Ela sorriu, inclinando o corpo ligeiramente para a frente, o vestido apertando contra os seios, destacando. E você tem olhos que veem demais, seu João. Cuidado para não se perder neles, respondeu com um tom provocante que fez o desejo dele inflamar. No vilarejo, rumores começavam a surgir como fumaça
de uma fogueira mal apagada. Dona Rosa, a fofoqueira da venda, uma mulher de meia idade com língua afiada e olhos sempre atentos, via tudo de longe. Aquela Maria anda sorrindo demais perto do rio. E o João, solteiro há anos, mas agora parece um galo novo, todo ouriçado. Seu Zé, o dono da venda e amigo de longa data de João, ria durante as rodas de cachaça à noite, quando os homens se reuniam sob a luz fraca de uma lâmpada. Cuidado, rapaz. Pedro é ciumento como um touro brabo. Se ele pega vento disso, vai ter briga feia. À noite, deitado em sua rede que balançava levemente com a brisa do rio, ele revivia os momentos comuns com Maria, o corpo tenso de desejo ao lembrar das formas voluptuosas dela, os seios balançando ao andar, as coxas expostas na água, o sorriso que prometia segredos. Ele se tocava em silêncio, imaginando-a ali nua e disposta, gemendo baixinho enquanto ele explorava cada centímetro de sua pele morena. Maria, por sua vez, sentia o mesmo fogo crescendo dentro dela. Em casa, uma construção maior de tijolos na fazenda, ela cumpria as tarefas diárias. Cozinhava feijão e arroz no fogão a lenha, lavava as roupas sujas de terra de Pedro, ajudava a colher soja nos campos amplos, onde o sol queimava a pele. Mas Pedro mal a olhava, chegando à noite cheirando a cachaça, caindo na cama e roncando alto, deixando-a sozinha com seus pensamentos. "Por que você não me toca mais?" pensou ela uma vez, olhando para o marido adormecido. Os encontros com João a faziam sentir viva, o olhar dele devorando suas curvas, fazendo-a se sentir desejada como nunca. Ela se pegava tocando o próprio corpo no banho, imaginando as mãos calejadas dele nos seios, descendo pela barriga até entre as coxas, o prazer crescendo em ondas quentes. Uma chuva tropical desabou certa tarde, transformando o céu azul em um manto cinza escuro, com trovões ribombando ao longe e o rio inchando com a água que caía em lençóis. João abrigou-se sob uma árvore frondosa à margem, o barco amarrado firmemente, quando viu Maria correndo para o mesmo local, o vestido colado ao corpo pela chuva implacável, revelando cada contorno. Os seios arredondados e pesados, a cintura fina marcando a transição para quadris largos, as nádegas firmes, se movendo com cada passo apressado. "Meu Deus, que chuva louca!" exclamou ela, ofegante, aproximando-se dele com os cabelos grudados no rosto e no pescoço. Seus mamilos endurecidos marcavam o tecido fino e transparente agora. E João não conseguiu desviar o olhar, o desejo pulsando forte em seu corpo. "Venha pra cá, Dona Maria. Aqui tá mais seco debaixo das folhas", disse ele, puxando-a para perto com uma mão firme no braço dela. Seus corpos se tocaram acidentalmente no espaço apertado, o calor dela contrastando com a chuva fria que ainda pingava das folhas acima. Maria tremia ligeiramente, não só de frio, mas de uma excitação que crescia rápido. "Você tá tremendo toda", murmurou João, envolvendo-a com os braços fortes, sentindo os seios dela pressionados contra seu peito, a maciez deles através do tecido molhado. Maria não recuou, em vez disso, pressionou-se mais contra ele, sentindo a rigidez crescente em seu corpo. Os quadris se moveram. "Seu João, isso é perigoso demais", sussurrou ela, a voz entrecortada, mas seus olhos ardiam com desejo, as mãos subindo pelo peito dele, sentindo os músculos tensos sob a camisa. Ele baixou a cabeça, os lábios roçando o pescoço dela, inalando o cheiro de chuva misturado ao perfume natural da pele, as mãos descendo pelas costas até apertar levemente as nádegas firmes. "Eu sei, mas não consigo parar de pensar em você, no seu corpo, em como você me olha", confessou ele, a voz rouca de tesão. Naquele momento, sob a chuva que caía ao redor como uma cortina, eles ultrapassaram o limite que vinham contornando. Os lábios de João encontraram os dela em um beijo faminto, urgente, as línguas se entrelaçando enquanto as mãos exploravam corpos molhados. Ele puxou o decote do vestido dela para baixo, expondo os seios fartos, os mamilos rosados endurecidos pelo frio e pelo desejo, e os tomou na boca, sugando com fome enquanto ela gemia baixinho. Maria arqueou o corpo, sentindo o calor da boca dele contrastar com a chuva,
o prazer irradiando do peito até entre as coxas. Mais, seu João, me toque mais, implorou ela, guiando a mão dele por baixo da saia, onde ele encontrou a umidade quente, os dedos explorando devagar, fazendo-a tremer. Eles se deitaram na grama úmida, o vestido dela subido até a cintura, revelando as coxas grossas e o sexo ansioso, enquanto João se posicionava entre elas, entrando devagar, sentindo o calor apertado envolvê-lo. Seus movimentos eram ritmados, profundos, os gemidos dela misturando-se ao som da água caindo, os seios balançando com cada estocada, até que o clímax os atingiu em ondas intensas, deixando-os ofegantes e colados um ao outro, culpados mas satisfeitos, enquanto a chuva diminuía para um chuvisco leve, deixando o ar fresco e carregado de um cheiro terroso que se misturava ao suor de seus corpos entrelaçados. Maria se aninhou mais no peito de João, o coração ainda disparado como um tambor em festa de carnaval. O tremor dela aos poucos se acalmava, mas uma onda de culpa começava a invadi-la, misturada ao êxtase recente que ainda pulsava em suas veias. O que a gente fez, seu João? Se Pedro descobre, murmurou ela, a voz baixa e entrecortada, os dedos traçando linhas invisíveis no braço dele, sentindo a textura áspera da pele marcada pelo sol. João, com o braço ao redor da cintura dela, apertou-a levemente, sentindo a maciez das curvas que acabara de explorar. O corpo ainda sensível ao toque. Não pense nisso agora, Maria, foi inevitável. Você me enlouquece há dias, respondeu ele, beijando o topo da cabeça dela. Eles permaneceram ali seminus na grama molhada, o rio correndo ao fundo como um lembrete constante da vida que seguia seu curso, enquanto o sol tentava romper as nuvens, lançando raios tímidos que iluminavam a pele dela como ouro derretido. Mas o idílio durou pouco. Ao se vestirem às pressas, com mãos trêmulas e olhares que evitavam se encontrar diretamente para não reacender o fogo, Maria ajustou o vestido encharcado, o tecido ainda grudado aos seios volumosos e às coxas, destacando cada detalhe que João mal conseguia ignorar. Preciso voltar antes que ele note minha ausência, disse ela, a voz carregada de um pavor sutil, imaginando Pedro na fazenda, talvez já questionando onde ela estava. João assentiu, ajudando-a a se levantar, as mãos demorando um segundo a mais na curva da cintura, sentindo o calor residual. Amanhã, no mesmo lugar? Perguntou ele, os olhos implorando por uma confirmação que já sabia viria. Maria hesitou, mas o desejo venceu. Não podemos ser vistos. Ela partiu primeiro, caminhando pela margem com passos apressados, o quadril balançando de forma natural, deixando João sozinho com o eco de seus gemidos na mente, o corpo ainda latejando de satisfação. Naquela noite, na cabana simples, João não conseguiu pregar o olho. Deitado na rede que rangia com cada movimento inquieto, ele revivia cada instante. A forma como os seios dela se erguiam com a respiração acelerada, a umidade entre as pernas que o acolheu com avidez, os sussurros roucos que escapavam dos lábios carnudos. O desejo o consumia como uma febre, e ele se viu tocando-se novamente, imaginando-a montada nele, os quadris movendo-se em um vai-vem hipnótico, os mamilos endurecidos roçando seu peito. Maria, você me pegou de jeito, murmurou para o escuro, o clímax solitário trazendo alívio momentâneo. Do outro lado da vila, na casa de tijolos onde o cheiro de feijão cozido ainda pairava, Maria deitava ao lado de Pedro, que roncava alto após uma garrafa de cachaça. Ela olhava para o teto rachado, o corpo dolorido de um jeito prazeroso, revivendo o toque de João, as mãos grandes cobrindo seus seios, os dedos explorando curvas que Pedro há anos ignorava. Por que agora? Por que com ele? Pensou, sentindo uma umidade traiçoeira entre as coxas ao recordar as investidas profundas. O sono veio fragmentado, cheio de sonhos eróticos onde João a possuía em cenários impossíveis, deixando-a acordar suada e ansiosa pelo amanhecer. Os dias seguintes viram os encontros se intensificarem, como uma fogueira alimentada por ventos quentes. Eles se encontravam em cantos escondidos do rio, onde as árvores densas com folhagem espessa os protegiam de olhares indesejados.
O sol filtrado, Maria chegava com vestidos leves, tecidos finos que realçavam as formas voluptuosas, os seios balançando livremente sem sutiã, as nádegas firmes se insinuando ao sentar na grama seca. Pedro nem percebe que saio mais cedo, confessava ela, despindo-se devagar, revelando a pele morena sem marcas, os seios pesados caindo naturalmente, os mamilos já alertas ao ar fresco. João a observava faminto, tirando a camisa para expor o peito musculoso, marcado por veias proeminentes do trabalho diário. Você é uma deusa, Maria. Esse corpo me deixa louco, dizia ele, puxando-a para o chão, as mãos cobrindo os seios fartos, apertando com uma mistura de ternura e urgência, sentindo os mamilos endurecerem sob os polegares. Seus momentos juntos eram cheios de explorações ousadas. Ele traçava beijos pela barriga lisa, descendo até as coxas internas, lambendo a pele sensível, enquanto ela... Aqui, João, me toque aí. Guiava ela, abrindo as pernas para que os dedos dele encontrassem o centro úmido, movendo-se em círculos que a levavam ao delírio. Em troca, Maria o explorava com mãos curiosas, traçando o comprimento rígido dele, massageando devagar antes de tomá-lo na boca, os lábios carnudos envolvendo-o em um calor úmido que o fazia grunhir de prazer. Uma tarde, deitados nus à sombra de uma mangueira, ela montou nele com lentidão deliberada, os quadris girando em um ritmo sensual, os seios balançando hipnoticamente com cada descida, os gemidos ecoando baixinho como um segredo compartilhado. Isso é errado, mas me faz sentir tão viva, tão desejada, sussurrava ela, acelerando até o orgasmo os unir, em um tremor compartilhado, os corpos suados colando como um só. Mas o vilarejo, com suas orelhas atentas e bocas, Dona Rosa, com sua rede de informantes invisíveis, as lavadeiras no rio, os trabalhadores nos campos, começou a espalhar veneno sutil na venda do seu Zé. Via a Maria saindo cedo demais para o rio, e o João, andando por lá com um sorriso bobo. Algo cheira mal nessa história. As fofocas se espalhavam como fumaça, chegando aos ouvidos de Pedro durante uma rodada de cartas na fazenda vizinha. Sua mulher anda solta demais, Pedro. Cuidado com o pescador solitário, brincou um amigo. Mas o tom era sério o suficiente para plantar a semente da dúvida. Pedro, com o temperamento explosivo atiçado pela cachaça, começou a observar Maria com olhos estreitos, notando as bochechas coradas ao voltar do passeio e o jeito distraído durante o jantar. Onde você estava hoje à tarde? Lavando roupa de novo? Questionava ele, a voz grossa e ameaçadora. Maria mentia com um sorriso forçado. Sim, amor. O rio estava calmo. Mas por dentro o medo cresceu. Seu Zé, leal amigo de João, o alertou durante uma pescaria matinal, enquanto lançavam redes na água turva. Ouvi cochichos na venda, rapaz. Dona Rosa tá com a língua afiada sobre você e a Maria. Pedro é bruto, pode dar ruim. João, com as mãos firmes na corda, sentiu um frio na espinha, mas o desejo por Maria era mais forte que o bom senso. Eu sei, Zé, mas ela é como uma correnteza que me arrasta. Não consigo parar. Naquela mesma tarde, eles se encontraram novamente, o risco adicionando um tempero picante. Maria chegou ofegante, o vestido desabotoado no topo, revelando o decote profundo. Pedro tá desconfiado, mas eu precisava te ver, disse ela, jogando-se nos braços dele. João a beijou com voracidade, as mãos subindo pela saia, sentindo a ausência de calcinha, a umidade imediata. Então vamos rápido, mas intenso, murmurou ele, virando-a de costas contra uma árvore, erguendo a saia para expor as nádegas redondas, entrando. Os movimentos eram urgentes, os seios dela pressionados contra a casca áspera, balançando com cada impulso, até o prazer os consumir em um clímax silencioso, os corpos tremendo em uníssono. A tensão no ar da vila se tornava palpável, como o calor antes. Pedro, consumido pela suspeita, começou a seguir Maria disfarçadamente, escondendo-se atrás de árvores ou fingindo trabalhar nos campos próximos ao rio. Uma vez, ele quase os pegou.
Viu de longe as silhuetas entrelaçadas, mas uma chuva repentina o forçou a voltar. Aquela vadia, resmungava ele à noite, bebendo sozinho, o ciúme fermentando como cachaça velha. Maria sentia o peso da culpa crescer, mas o vício em João era irresistível. As noites sozinhas agora eram preenchidas por fantasias vívidas, onde ele a dominava de formas novas, as mãos grandes apertando suas curvas. Eu tô perdida, confessava a si mesma no espelho, tocando os seios sensíveis, imaginando os lábios dele ali. Em uma noite de lua cheia, com o rio prateado refletindo o brilho celestial, eles se arriscaram mais, encontraram-se em um barco abandonado na margem, longe dos caminhos habituais. Maria deitou no fundo de madeira, as pernas abertas em convite, o corpo nu brilhando à luz lunar, os seios erguidos como montes convidativos, o sexo exposto e ansioso. João se ajoelhou entre elas, beijando da clavícula até o ventre, demorando na pele macia das coxas internas, a língua traçando caminhos que a faziam se contorcer. Me prove, João, me faça esquecer tudo, implorava ela, as mãos guiando a cabeça dele para o centro, onde ele lambia com fome, sentindo o sabor salgado e doce. Ela gozou com um grito abafado, os quadris erguendo-se antes de puxá-lo para cima, envolvendo-o com as pernas, sentindo-o preencher-la com... Você é minha agora, grunhia ele, os seios dela pressionados contra o peito, os mamilos friccionando com cada estocada. Mas o inevitável se aproximava. Pedro, alertado por Dona Rosa, que viu sombras no rio à noite, armou uma emboscada. Escondido nas sombras, ele ouviu os gemidos abafados, o coração apertado de raiva. Sua traidora, pensou apertando os punhos, esperando em si o momento certo para atacar. Maria, ainda ofegante no barco, sussurrou para João. Acho que ouvi algo. Ele parou, os sentidos alertas, o corpo ainda dentro dela, tenso como uma corda esticada. O silêncio repentino envolveu o barco como uma névoa espessa, quebrado apenas pelo leve chapinhar da água contra a madeira velha, enquanto João se imobilizava completamente, os músculos rígidos como ferro forjado, o ouvido aguçado captando qualquer ruído além do... Maria, com o peito arfando contra o dele, sentiu um calafrio percorrer a espinha, não mais de prazer, mas de um pressentimento sombrio que se instalava como nuvens de tempestade no horizonte. Fique quieta, sussurrou ele, retirando-se devagar dela, o corpo ainda quente e sensível ao ar noturno, ajustando as roupas com movimentos precisos e silenciosos, os olhos varrendo a escuridão ao redor. O luar filtrava através das folhas das árvores próximas, pintando sombras dançantes na superfície do rio. E por um instante, tudo pareceu calmo demais, falso demais, como o silêncio antes de um rugido. Eles se vestiram às pressas, os dedos trêmulos roçando a pele ainda formigante, Maria abotoando o vestido com mãos que tremiam ligeiramente, o tecido úmido colando aos contornos dos seios e das coxas, um lembrete tátil do que acabara de acontecer. Vamos embora, rápido! Murmurou João, ajudando-a a descer do barco para a margem lamacenta. Caminharam em silêncio pela trilha estreita, os corpos colados por instinto protetor, mas o medo agora se misturava ao resíduo de paixão, transformando o ar em algo denso e opressivo. Pedro, oculto atrás de um tronco grosso, a poucos metros dali, observava com olhos injetados, o punho cerrado, apertando uma garrafa vazia como se fosse uma arma, o ciúme fervendo em seu peito como óleo quente. Ele os viu se afastarem, as silhuetas se fundindo na noite, e decidiu não confrontá-los ali. Ainda não. Vou pegar vocês no flagra certo. Pensou, voltando para casa com passos pesados, a mente tramando planos sombrios enquanto o álcool nublandava sua raiva em uma determinação fria. No dia seguinte, a vila acordou sob um sol escaldante que evaporava a umidade da noite, deixando o ar seco e poeirento, com o cheiro de terra queimada misturado ao de café fresco nas cozinhas. João lançou suas redes no rio, com mecânica a forma como seu corpo se moldava ao dele, os suspiros que escapavam daqueles lábios cheios,
a maciez das curvas que ele ansiava tocar novamente. Mas uma inquietação nova o incomodava, como um anzol preso na garganta. O som que ela ouvira, o risco crescente que pairava sobre eles. Na fazenda, Maria preparava o almoço com gestos automáticos, cortando legumes enquanto Pedro a observava de soslaio, o rosto marcado por olheiras de uma noite insone. Você saiu ontem à noite? Ouvi a porta? Perguntou ele casualmente, mas com um tom afiado como faca. Ela congelou por um segundo, o coração saltando, mas respondeu com um sorriso forçado. Fui pegar ar fresco, o calor estava insuportável. Pedro grunhiu, não convencido, e saiu para os campos, deixando-a com um nó no estômago, o corpo ainda sensível aos toques de João. Uma dor prazerosa entre as pernas que a fazia corar sozinha. Os encontros continuaram. Mas agora, com uma camada de paranoia, eles escolheram um novo esconderijo. Uma clareira isolada atrás de um canavial, onde o vento farfalhava as folhas altas como um véu protetor, o solo coberto de capim macio que servia de leito improvisado. Maria chegava vestida com saias soltas que facilitavam o acesso, o tecido leve voando ao vento e revelando vislumbres das pernas longas e da pele dourada. Não aguento mais essa espera, confessava ela, despindo-se com urgência, expondo os seios generosos que balançavam ao movimento, os mamilos escuros contrastando com a pele clara do peito. João a recebia com beijos vorazes, as mãos percorrendo as costas arqueadas, descendo para apertar as nádegas redondas, erguendo-a contra si para "Você me vicia, Maria", como uma dose de cachaça que queima e acalma ao mesmo tempo, dizia ele, deitando-a no capim e explorando com a boca os vales e picos do corpo dela, lambendo o suor salgado da barriga lisa, demorando nos quadris largos antes de mergulhar entre as coxas, a língua dançando em padrões que a faziam arquear e gemer nomes proibidos. Em uma tarde sufocante, com o sol batendo impiedoso e o ar ondulando de calor, eles se entregaram com uma intensidade renovada pelo medo de serem descobertos. Maria se posicionou de quatro, as nádegas erguidas em convite, os seios pendendo pesados e balançando com cada respiração. João se ajoelhou atrás, as mãos firmes nos quadris dela, entrando devagar para saborear o aperto quente, os movimentos ganhando ritmo como ondas crescentes no rio. Mais forte, me faça esquecer o mundo, pedia ela, empurrando contra ele. Ele obedecia, uma mão subindo para massagear um seio, apertando o mamilo entre os dedos enquanto o investia profundo, o prazer construindo em camadas, até explodir em um orgasmo compartilhado, os corpos colapsando exaustos no capim, suados e entrelaçados, o cheiro de sexo misturando-se ao da terra aquecida. As fofocas na vila ganhavam corpo como uma bola de neve rolando ladeira abaixo. Dona Rosa, com sua astúcia de raposa velha, reunia as comadres na igreja aos domingos, sussurrando. A Maria anda com um brilho diferente nos olhos, e o João? Pescando menos peixe e mais problemas, pelo visto. Seu Zé, preocupado, confrontou o João durante uma partida de dominó na venda, o barulho das peças batendo na mesa, pontuando a conversa. Rapaz, pare enquanto é tempo. Pedro tá rondando o rio como um cachorro farejador. Isso vai acabar em sangue. João, bebendo um gole de cerveja gelada, sentiu o peso das palavras, mas rebateu. É mais forte que Maria, por sua vez, lidava com a suspeita crescente de Pedro, que agora trancava a casa à noite e questionava cada saída dela. Você tá diferente, mulher, mas solta, acusava ele durante o jantar, os olhos fixos nos seios dela que se moviam sob o vestido simples. Ela negava, mas o pânico crescia, misturado à excitação de planejar o próximo encontro. Uma noite de ventania forte, com folhas voando como confetes enlouquecidos e o rio agitado em ondas brancas, eles se arriscaram em um barracão abandonado na beira da fazenda vizinha, o lugar cheirando a madeira podre e palha seca. Maria entrou primeiro, acendendo uma lanterna fraca que iluminava seu corpo em silhueta, o vestido desabotoado revelando a linha do decote profundo e a barriga lisa. João a seguiu, trancando a porta improvisada, e a puxou para um abraço feroz, as mãos descendo imediatamente,
para erguer a saia, sentindo a ausência de roupas íntimas. Hoje eu quero te provar de todos os jeitos, murmurou ele, virando-a contra a parede rústica, beijando o pescoço enquanto uma mão explorava os seios, apertando e girando os mamilos endurecidos, a outra descendo para estimular o clitóris em círculos lentos. Maria se rendeu, as pernas tremendo, guiando-o para dentro dela por trás, os quadris batendo ritmados contra as nádegas firmes, os gemidos crescendo em volume apesar do risco. Pedro, guiado por um instinto afiado e fiado pelo ciúme, seguiu Maria naquela noite. Escondendo-se nas sombras do canavial, o vento mascarando seus passos. Ele se aproximou do barracão, ouvindo os sons inconfundíveis, os suspiros ofegantes, o slap de pele contra pele, e o sangue subiu à cabeça como uma enchente. Bandidos! Pensou, esmurrando a porta com fúria. Dentro, João e Maria se separaram em pânico. Os corpos ainda conectados pelo suor e pelo desejo interrompido, os olhos dilatados de terror ao verem a silhueta furiosa de Pedro irrompendo no espaço escuro, uma ferramenta enferrujada na mão erguida como uma ameaça mortal. Vou matar vocês dois, berrou ele, avançando com olhos flamejantes, o ar carregado de violência iminente. João se colocou na frente de Maria, os músculos tensos, prontos para a defesa, o coração martelando não só de medo, mas de uma determinação feroz de proteger o que agora considerava seu. A fúria de Pedro explodiu como um trovão seco no barracão escuro, o ar vibrando com sua respiração pesada e irregular, enquanto ele brandia a ferramenta enferrujada, uma foice velha e dentada, cortando o espaço com um assovio ameaçador que fez Maria recuar instintivamente, o corpo ainda exposto. João, com os instintos afiados de anos, enfrentando as correntezas traiçoeiras do rio, empurrou Maria para trás de si, os pés plantados firmemente no chão de terra batida, os músculos das costas tensionados como cabos de aço prontos para o impacto. Calma aí, Pedro! Não faça besteira que vai se arrepender! Gritou João, a voz firme apesar do pavor que subia pela garganta, os olhos fixos na lâmina que reluzia debilmente à luz da lanterna caída. Maria, com o coração aos saltos como um peixe preso na rede, agarrou o braço de João por trás, sentindo o calor da pele dele contrastar com o frio que invadia seu corpo. Os seios ainda sensíveis, roçando as costas dele em um lembrete cruel do prazer interrompido. Pedro, por favor, me escuta! Foi um erro, eu juro! Implorou ela, a voz embargada por lágrimas quentes que escorriam pelo rosto. Pedro parou a 1 metro de distância, o peito arfando como um fole de ferreiro, os olhos vermelhos injetados não só de raiva, mas de uma dor traída que distorcia suas feições brutas em uma máscara grotesca. Erro? Isso é o que você chama de me chifrar com esse pescador miserável? Eu te dei tudo, sua ingrata! Vociferou ele, cuspindo as palavras como veneno, a foice tremendo em sua mão suada. O barracão parecia menor agora, as paredes de madeira podre fechando-se em torno deles, como uma armadilha, o cheiro de mofo e palha seca intensificado pela tensão elétrica no ar. João ergueu as mãos em sinal de paz, mas seu corpo estava preparado para lutar. Ele havia enfrentado brigas em bares poeirentos da vila, socos trocados por bobagens de cachaça, mas isso era diferente. Isso envolvia Maria, a mulher que havia despertado nele um fogo que ele pensava extinto. Vamos conversar como homens, Pedro. Baixe isso aí e a gente resolve. Propôs. A porta atrás de Pedro era a única saída, mas talvez pudesse distraí-lo o suficiente para Maria fugir. Maria, tremendo como uma folha ao vento, sentiu uma onda de náusea subir. O corpo, momentos antes templo de prazer, agora era um peso de culpa e medo, as coxas ainda úmidas traçando linhas frias na pele. Eu não queria te machucar, Pedro. Foi o tédio, a solidão. Você nunca mais me olha como antes. Confessou ela, as palavras saindo em um jorro, os seios subindo e descendo com a respiração acelerada, o vestido mal abotoado deixando vislumbres da pele que Pedro outrora cobiçava. Ele riu, um som amargo e rouco que ecoou nas paredes. Solidão?
Eu trabalho o dia todo para botar comida na mesa e você retribui abrindo as pernas para o primeiro que aparece? A foice baixou ligeiramente, mas o perigo não diminuiu. Pedro avançou um passo, os olhos alternando entre o casal, a mente nublada pelo álcool, e Maria nua, gemendo sob João, as curvas, que ele considerava suas, sendo exploradas por mãos alheias. João viu a abertura e agiu. Com um movimento rápido como o ataque de uma traíra no rio, ele se lançou para a frente, agarrando o pulso de Pedro e torcendo para forçá-lo a soltar a foice, que caiu no chão com um baque surdo. Os dois homens se embolaram em uma briga feroz, socos voando no escuro, grunhidos ecoando como animais selvagens. Pedro, mais pesado e bruto, acertou um murro no estômago de João, dobrando-o ao meio, mas João revidou com um gancho no queixo que fez Pedro cambalear. Maria gritou, as mãos cobrindo a boca, o corpo paralisado pelo horror, sentindo o cheiro metálico de sangue misturado ao suor masculino. Parem, pelo amor de Deus! Suplicou ela, mas sua voz se perdeu no tumulto. João, ofegante, conseguiu imobilizar Pedro no chão, o joelho pressionando as costas dele. Chega, homem! Ninguém precisa morrer hoje. Você vai pagar por isso, seu desgraçado. E você, Maria, não tem mais casa para voltar. A briga atraiu atenção. Vozes distantes se aproximavam, lanternas balançando na noite como vagalumes nervosos. Seu Zé, alertado pelo barulho enquanto voltava de uma pescaria noturna, irrompeu no barracão com dois vizinhos, separando os homens à força. Que diabo está acontecendo aqui? Berrou ele, os olhos arregalados ao ver Maria seminua, tentando se cobrir com as mãos, os seios expostos parcialmente na confusão. Pedro se ergueu, limpando o sangue do lábio, apontando para o casal. Peguei eles no flagra. Essa vadia e o pescador. A notícia se espalhou como fogo em palha seca. A vila inteira acordou com o escândalo, janelas se abrindo, sussurros virando murmúrios altos. Dona Rosa, sempre a primeira a saber, já tecia a teia. Eu avisei. Agora o Pedro vai matar os dois. Pedro arrastou Maria para casa aos berros, trancando-a no quarto como uma prisioneira, o corpo dela marcado por arranhões da briga, mas mais ferida pela humilhação. Você fica aí até eu decidir o que fazer com você, rosnou ele, batendo a porta com força que sacudiu as paredes. Maria desabou na cama, soluçando, o corpo dolorido de um jeito diferente agora. Não mais o êxtase de João, mas o peso da realidade, as coxas latejando de fadiga, os seios sensíveis roçando o lençol áspero. O que eu fiz, como saio dessa? Pensou, revivendo flashes. O toque de João, a paixão que a consumia, contrastando com a frieza de Pedro. Do outro lado, João voltou à cabana mancando, o estômago doendo do soco, o rosto inchado. Seu Zé o acompanhou, enfaixando os ferimentos com trapos limpos. Você tá louco, rapaz? Agora o vilarejo todo sabe. Pedro não vai sossegar. João, deitado na rede, sentiu o peso do mundo. Eu a amo, Zé. Não foi só. A vila fervia no dia seguinte, o sol nascendo sobre um cenário de olhares acusadores e cochichos venenosos. As mulheres na venda comentavam. Maria sempre foi fogosa demais, com aquelas curvas chamando a atenção. Os homens, invejosos, davam tapinhas nas costas de Pedro. Força, irmão, mulher assim não presta. Maria, confinada, passava o dia em agonia, o corpo ansiando liberdade, tocando-se distraidamente para aliviar a tensão, imaginando João a resgatando, as mãos dele reconfortando as curvas que Pedro agora desprezava. Pedro, bebendo mais que nunca, planejava a vingança. Vou botar fogo na cabana dele. Confidenciava a amigos durante uma roda de cachaça, os olhos vidrados. João, recuperando-se, escapava para o rio em horários improváveis, lançando linhas com mãos trêmulas, o desejo por Maria queimando como brasa. Uma noite, ele arriscou uma mensagem por intermédio de uma criança da vizinhança. Te espero no canavial. Maria, ao receber o bilhete escondido em uma cesta de frutas, sentiu um arrepio. Medo misturado à excitação, o corpo reagindo com um calor familiar entre as pernas.
Ela fugiu pela janela durante uma soneca de Pedro, correndo para o encontro, o vestido voando, os seios balançando com a pressa. No canavial eles se abraçaram, desesperados, os corpos colando como ímãs. Eu estava morrendo de saudade, murmurou João, beijando o pescoço dela, as mãos descendo para apertar as nádegas através do tecido. Maria retribuiu, guiando a mão dele para os seios, sentindo os mamilos endurecerem ao toque. Me faz esquecer essa loucura toda. Eles se deitaram nas folhas secas, o sexo urgente e silencioso, ele entrando nela devagar, saboreando o aperto, os movimentos circulares dos quadris dela, levando-os a um clímax abafado, os corpos tremendo em segredo. Mas o risco os seguia. Um trabalhador passou perto, ouvindo. A pressão culminou em uma confrontação pública no mercado da vila, onde Pedro emboscou João na frente de todos, gritando acusações. Seu ladrão de mulher, vou te ensinar a respeitar o que é meu. Socos voaram novamente, a multidão separando-os, mas o dano estava feito. Maria, assistindo de longe, sentiu o mundo desabar, o corpo marcado por olhares julgadores que a despiam mais que qualquer toque. Preciso acabar com isso ou fugir, pensou ela, correndo para casa, o coração partido entre o amor por João e o medo de Pedro. Dias se arrastaram em uma trégua tensa. Pedro vigiando Maria como um falcão. João pescando em águas distantes para evitar conflitos. Mas o desejo não morria. Cartas secretas trocadas por intermédio de seu Zé mantinham a chama. Seu corpo me assombra nas noites, aqueles seios macios, as coxas que me envolvem. Maria respondia: venha me buscar, me leve daqui. Escalou a janela do quarto dela, encontrando-a esperando nua sob os lençóis, o corpo brilhando à luz de vela. Agora ou nunca, sussurrou ele, puxando-a para um beijo faminto, as mãos explorando as curvas conhecidas, entrando nela uma última vez na cama conjugal, os movimentos furtivos e intensos, o prazer misturado ao thrill do perigo, até o orgasmo os deixar ofegantes. Mas Pedro acordou com o barulho, invadindo o quarto com um rifle antigo na mão, os olhos enlouquecidos ao ver a cena. Maria montada em João, os seios balançando, os corpos unidos em êxtase traidor. Dessa vez ninguém me para, rugiu ele, erguendo a arma, o dedo no gatilho tremendo de raiva cega, o barril apontado diretamente para o peito de João, que o estalo seco do gatilho ecoou no quarto abafado como um trovão isolado. Mas o tiro não veio. A arma velha de Pedro falhou, o mecanismo enferrujado travando no momento crucial, dando a João uma fração de segundo para reagir com a agilidade de quem sobreviveu a enchentes traiçoeiras no rio. Ele se atirou para o lado, arrastando Maria consigo para o chão frio de taco de madeira, os corpos nus rolando em um emaranhado de membros e lençóis embolados, o ar cheirando a pólvora não detonada e medo cru. Maria gritou, um som primal que cortou a noite. Os seios pressionados contra o peito de João enquanto ele a cobria como um escudo vivo, sentindo o tremor dela percorrer sua pele como ondas em água agitada. Pedro, atônito pela falha da arma, praguejou alto batendo no rifle com a palma da mão suada. Maldita porcaria! Vocês não escapam assim! E avançou, chutando a cama com fúria, os olhos. João se ergueu rápido, nu e exposto, os músculos das pernas tensionados como cordas de violão, empurrando Pedro para trás com um ombro forte que o fez cambalear contra a parede, o rifle caindo com um clangor metálico. Corre, Maria, pela janela! Ordenou ele, a voz rouca de adrenalina, enquanto pegava uma cadeira velha para usar como barreira improvisada. Maria, com o coração na garganta, enrolou-se no lençol apressadamente, o tecido colando a pele úmida dos seios e das coxas, e pulou pela janela aberta, os pés descalços pisando na terra molhada do quintal, o vento noturno chicoteando seus cabelos como um aviso selvagem. Ela correu para as sombras do canavial próximo, o corpo dolorido de uma mistura de prazer recente e pavor, sentindo o ar. Pedro se recuperou, agarrando João pelo pescoço com mãos como garras de urubu, os dois lutando em um turbilhão de grunhidos e socos,
o quarto virando um caos de móveis derrubados e vidros quebrados. Vizinhos acordados pelo barulho, lanternas acendendo como estrelas caídas na vila escura, invadiram a casa, seu Zé à frente com uma espingarda de caça, separando os homens à força. Basta! Isso aqui não é terreiro de briga de galo. Pedro, ofegante e sangrando do nariz, apontou para João. Ele invadiu minha casa, deflorou minha mulher na minha cama. Eu tenho direito. A multidão murmurou, olhares mistos de choque e curiosidade devorando João, que se vestia às pressas, o corpo marcado por hematomas frescos, os olhos buscando Maria na escuridão lá fora. Foi ela quem me chamou, Pedro. Você a perdeu faz tempo, com sua garrafa infame indiferença. Rebateu João, a voz baixa, mas firme, sentindo uma raiva nova brotar. Não só pela briga, mas pela vida. A vila explodiu em um frenesi de julgamentos nas horas que se seguiram, o amanhecer pintando o céu de tons avermelhados como sangue diluído, enquanto grupos se formavam na praça central, vozes altas ecoando como um coro desarmônico. Dona Rosa, com sua língua afiada como navalha de barbeiro, espalhava detalhes exagerados. Eu via Maria fugindo nua como veio ao mundo, os peitos balançando ao vento, e o João pelado como Adão no paraíso, lutando pelo pecado. As mulheres cochichavam na lavanderia comunitária, mãos esfregando roupas com vigor extra. Ela sempre foi ousada, com aquelas formas que chamam o diabo. Pedro merecia melhor. Os homens, na venda de seu Zé, bebiam café forte e riam nervosos. João tem colhões de touro invadindo a casa do corno. Mas agora, o que será deles? Pedro, enfaixado em casa por uma curandeira local, jurava vingança aos amigos fiéis. Vou caçar esses dois até o fim do mundo. Maria, escondida em uma cabana abandonada no limite da vila, tremia sob um cobertor velho, o corpo exposto ao frio da madrugada, sentindo cada curva sensível. Os seios inchados de toques recentes, as coxas marcadas por impressões digitais invisíveis, como lembretes de uma liberdade cara demais. Eu o amo, mas isso nos destruiu. Pensou, lágrimas silenciosas escorrendo, o desejo por João, agora entremeado de um pavor que a paralisava. João, interrogado pelos mais velhos da vila em uma reunião improvisada na igreja, defendeu-se com palavras medidas. Não foi só carne, foi alma. Maria sofria calada. E eu a fiz sorrir de novo. Mas os olhares reprovadores o cercavam como uma rede apertada, e ele escapou para o rio, remando furiosamente, os remos cortando a água como facas, o corpo suado brilhando ao sol nascente, imaginando Maria sozinha, as curvas que dias viraram uma caçada sutil, Pedro recrutando comparsas para vasculhar os arredores. Canaviais sussurrantes, margens lamacentas do rio, trilhas escondidas na mata fechada, enquanto Maria se movia como uma sombra, alimentada por pão roubado e água de riacho, o corpo emagrecendo ligeiramente, os seios menos fartos, mas ainda cheios de uma sensualidade natural que a fazia se sentir exposta mesmo vestida. Ela enviava mensagens por pássaros mensageiros, bilhetes amarrados em pernas de galinhas soltas para João. Me encontre no velho moinho ao pôr do sol. Não aguento mais sozinha. João, vigiado mas astuto, driblava os olheiros pescando em horários erráticos, o corpo forte navegando correntezas perigosas para despistar, o desejo ardendo como uma fogueira interna, revivendo mentalmente as texturas dela. A pele suave da barriga, o calor entre as pernas, no moinho abandonado, com engrenagens enferrujadas rangendo ao vento como ossos velhos, eles se reencontraram ao crepúsculo, o céu tingido de laranja como fruta madura. Maria correu para os braços dele, o abraço apertado moldando as curvas ao corpo musculoso, os seios esmagados contra o peito largo. Eu pensei que te perderia para sempre, sussurrou ela, beijando-o com fome, as mãos descendo para sentir a rigidez crescente, guiando-o para dentro dela contra a parede empoeirada, os movimentos desesperados e ritmados, os gemidos ecoando no vazio como ecos de um passado feliz. João a ergueu, as pernas dela envolvendo sua cintura,
investindo profundo enquanto massageava as nádegas firmes, o prazer explodindo em um clímax que os deixou fracos, colados em suor e poeira. Vamos fugir, Maria, pro litoral onde ninguém nos conhece, propôs ele ofegante, traçando círculos nos seios dela com os dedos. Mas o plano foi descoberto por um traidor, um trabalhador da fazenda que os viu e correu para Pedro, trocando lealdade por uma garrafa de cachaça. Pedro armou uma armadilha no caminho para o rio, onde eles pretendiam pegar um barco ao amanhecer. Escondido com uma rede de pesca reforçada, ele os capturou como peixes em uma tarrafa, arrastando-os de volta à vila amarrados, os corpos machucados pela luta vã. Agora o vilarejo decide o destino de vocês, proclamou Pedro na praça, a multidão se reunindo como abutres, olhares devorando Maria, que tentava se cobrir com as mãos, os seios expostos na corda frouxa, o corpo tremendo de humilhação. João, amarrado ao lado, trocava olhares com ela, uma promessa silenciosa nos olhos. Eu te tiro daqui, custe o que custar. A reunião na igreja virou um tribunal improvisado, o padre mediando com voz grave. Adultério é pecado grave, mas violência não resolve. Vozes se erguiam. Maria, com voz trêmula, defendeu-se. Eu só queria ser amada, não possuída como terra. João ecoou. O amor não escolhe conveniências. Pedro, furioso, exigiu punição. Vou marcá-los com ferro quente. Mas seu Zé interveio, cortando as cordas com uma faca escondida. Chega de loucura, deixem eles irem, ou isso vira banho de sangue. No caos que se seguiu, empurrões, gritos, punhos voando, João e Maria escaparam, correndo para o rio sob a cobertura da noite que caía, o barco os esperando como uma salvação flutuante. Eles remaram furiosamente, o rio os levando para longe, os corpos exaustos mas unidos, Maria deitada no fundo, os seios subindo com a respiração, João guiando com braços firmes. Para onde agora, perdi perguntou ela, tocando o rosto dele. Pro mar, para uma vida nova, respondeu ele, beijando-a suavemente, as mãos explorando as curvas com ternura nova. Mas atrás, Pedro o seguia em outro barco, a silhueta escura ganhando no horizonte, o rifle carregado dessa vez sem falhas, aproximando-se como uma sombra inevitável. A correnteza do rio acelerava como um aliado impiedoso, empurrando o barco de João e Maria para frente em uma dança frenética com as águas escuras, o som das remadas ecoando como batidas de um coração em fuga, enquanto a silhueta de Pedro surgia cada vez mais nítida contra o céu noturno salpicado de estrelas indiferentes. João remava com força desumana, os braços ardendo como ferro em brasa, o suor escorrendo pelo peito largo e misturando-se à umidade do ar, sentindo o pavor de Maria como uma presença palpável ao seu lado. Ela se agarrava à borda da embarcação, os nós dos dedos brancos, os seios subindo e descendo em respirações curtas e ansiosas sob o vestido rasgado, o corpo ainda carregado de memórias recentes de toques proibidos que agora pareciam um sonho distante. Sussurrou ela, a voz entrecortada pelo vento que chicoteava seus cabelos, os olhos fixos na figura sombria que se aproximava, o rifle de Pedro reluzindo como um olho maligno na escuridão. Pedro, impulsionado por uma raiva que consumia sua alma como fogo em mata seca, remava com ódio cego, gritando impropérios que o vento carregava como flechas. Vocês não fogem de mim. Vou acabar com isso agora. O rio se estreitava em uma curva traiçoeira, rochas emergindo como dentes afiados da água turbulenta, forçando João a manobrar com precisão cirúrgica, o barco balançando perigosamente, espirrando água gelada, que molhava as coxas de Maria e a fazia tremer não só de frio, mas de uma mistura de terror e determinação que endurecia seu olhar. Segure firme, ordenou João, desviando de uma pedra com um giro hábil, sentindo o casco raspar levemente. Pedro, menos experiente nas águas, errou a curva. Seu barco colidiu com uma rocha submersa, o impacto ecoando como um tiro falso, a embarcação virando de lado e jogando-o na correnteza gelada. Ele gritou, debatendo-se contra a água que o puxava para o fundo, o rifle afundando como uma âncora de vingança frustrada.
Ajuda! Malditos! Berrou, mas o rio, impiedoso juiz, o arrastava para longe, sua silhueta diminuindo até virar um ponto distante na escuridão, deixando João e Maria sozinhos com o som da água correndo e o alívio que se instalava como uma brisa fresca após a tormenta. Eles continuaram navegando pela noite adentro, o rio se abrindo em trechos mais calmos onde a lua refletia como um espelho quebrado, permitindo que respirassem aliviados. Os corpos colados. Maria se aninhou no peito de João, sentindo o batimento forte dele contra os seios sensíveis, as mãos dele traçando linhas suaves nas costas dela, não mais com urgência lasciva, mas com uma ternura que brotava da sobrevivência compartilhada. Acabou, Maria. Ele não nos alcança mais, murmurou João, beijando o topo da cabeça dela, o cheiro de rio e suor misturando-se ao perfume natural da pele morena que ele aprendera a adorar. Ela ergueu o rosto, os lábios tocando os dele em um beijo lento, exploratório, os corpos relaxando pela primeira vez em dias, as curvas dela moldando-se ao contorno musculoso dele como peças de um quebra-cabeça perdido. Para onde vamos? Sem nada, só nós dois. Perguntou ela, a voz suave como o fluir da água ao redor. João sorriu no escuro, os olhos brilhando com uma esperança recém-nascida. Pro litoral, como eu disse. Lá o mar é infinito e a gente recomeça. Eu pesco, você cuida de uma casinha assim. A jornada durou dias, navegando rios que se conectavam como veias da terra, parando em margens isoladas, para roubar frutas de árvores selvagens e dormir sob estrelas que pareciam aprovar sua fuga. O corpo de Maria, antes templo de desejos furtivos, agora se adaptava à rudeza da estrada. Os seios doendo com o balanço constante, as coxas fortalecidas pelas caminhadas curtas em terra firme, mas o toque de João a reconfortava nas noites frias, mãos grandes cobrindo curvas com carinho protetor, o amor evoluindo de paixão flamejante para uma chama constante e quente. Eles faziam amor sob o céu aberto, em praias fluviais escondidas, os movimentos ritmados pelo som das ondas suaves, os seios dela balançando ao luar enquanto montava nele devagar, saboreando cada instante como um elixir de liberdade, os gemidos baixos misturando-se ao canto noturno de insetos. Você é minha âncora agora, sussurrava ela. O clímax chegando em ondas chegaram ao litoral paulista ao amanhecer de um dia chuvoso, o mar rugindo como um gigante acordando, as ondas batendo na areia cinzenta de uma praia deserta perto de uma vila de pescadores humildes, casas de taipa erguidas contra o vento salgado. João trocou o barco por ferramentas em um acordo rápido com um velho marinheiro, e eles alugaram uma cabana simples à beira-mar, o teto de palha rangendo com a brisa, o chão de areia compacta frio sob os pés. Aqui ninguém nos conhece, Maria. Somos só nós, disse ele, abraçando-a na porta, sentindo os seios dela contra o peito, o corpo dela relaxando finalmente em seus braços. Ela sorriu, os olhos brilhando com uma luz nova, as curvas voluptuosas agora livres de olhares julgadores, tocando o ventre liso com uma mão hesitante. E se for mais que nós? Sinto algo mudando aqui dentro. João a beijou, as mãos descendo pela cintura marcada, imaginando uma família. Os meses se transformaram em anos pacíficos, João pescando nas águas azuis do Atlântico, redes cheias de peixes prateados que vendia no mercado local, Maria cultivando um jardim de ervas e flores tropicais, vendendo buquês coloridos aos turistas que passavam, o corpo dela arredondando-se com a gravidez que veio como uma bênção do mar. O filho nasceu em uma noite de lua cheia, chorando forte como as ondas, os olhos herdados de Maria, o sorriso de João. Eles o chamaram de Rio, em homenagem ao que o salvou. A vida fluía simples, manhãs de café fresco com pão de milho, tardes de trabalho lado a lado, noites de amor sereno, os corpos entrelaçados na rede balançante, toques suaves explorando curvas familiares, os seios dela agora mais cheios com o leite materno, os quadris largos embalando o filho no colo. Olha o que a gente construiu, Maria. Do caos veio isso, murmurava João, beijando o pescoço dela, enquanto Pedro, lá na vila distante, afundou na amargura como um barco naufragado, bebendo até o esquecimento
Os rumores dizendo que ele vendera a fazenda e sumira em cidades grandes, carregando cicatrizes invisíveis. A vila do Mato Grosso seguiu em frente, as fofocas virando lendas contadas em rodas de fogueira. Lembram da Maria e do João? Fugiram para o mar, vivendo livres como pássaros. Dona Rosa ainda tecia histórias, mas o tempo as suavizava como ondas na areia. E assim, queridos ouvintes, essa trama de paixões proibidas nos lembra que o desejo pode ser uma força devastadora, mas quando guiado pelo coração verdadeiro, leva a horizontes novos e inesperados. Cuidado com as chamas que acendemos em segredo. Elas aquecem, mas podem queimar tudo ao redor. No entanto, se o amor for autêntico, vale a pena arriscar as cinzas para renascer. Se vocês já sentiram um fogo assim, inscrevam-se no canal para mais narrativas que tocam a alma, curtam e ativem o sininho. Boa noite e até a próxima aventura noturna.